A vila inteira ria do homem que decidiu adotar uma gigante muda. Mas naquela noite, quando ele ouviu barulhos vindos do celeiro, descobriu algo que mudaria o destino dos dois para sempre. Os vizinhos diziam que ele era louco, que aquela mulher era amaldiçoada, que ela trazia desgraça, mas o que eles não sabiam é que dentro daquele celeiro havia um segredo enterrado há 20 anos, um segredo que ela carregava sozinha. Quando a verdade finalmente veio à tona, ninguém na vila conseguiu olhar para ele do mesmo jeito. Alguns até pediram perdão, mas era tarde demais, porque o que aconteceu naquela noite mudou tudo. Esta é a história de Jonas. É Helena, a gigante muda que ninguém queria por perto e que guardava uma dor tão profunda que ninguém conseguia enxergar. Jonas vivia em uma casa pequena, no fim da estrada de terra, uma casa onde o vento entrava pelas frestas e a solidão morava em cada cômodo. As paredes descascadas contavam histórias que ninguém ouvia. O telhado vazava quando chovia. E a porta da frente rangia sempre que ele voltava do trabalho. Ele tinha 47 anos, mãos calejadas de tanto arar a terra, olhar cansado de tanto trabalhar sozinho e um coração ainda capaz de sentir, ainda capaz de acreditar que algo poderia mudar. Os vizinhos zombavam dele há anos, diziam que ele era fraco demais para casar, simples demais para prosperar, bom demais para sobreviver naquele mundo cruel. Jonas não tem jeito, diziam as mulheres na feira, vai morrer sozinho naquela casa, diziam os homens no bar. E Jonas ouvia tudo, mas não respondia. Ele acordava antes do sol nascer. Quando o céu ainda era uma mancha roxa no horizonte, preparava seu café preto, comia seu pão duro e saía para trabalhar a terra. A terra que era tudo o que tinha, a terra que nunca o abandonaria. E no fim do dia, ele voltava para casa. Sozinho, sempre sozinho. Sem uma voz para cumprimentá-lo, sem um sorriso para recebê-lo. Sem ninguém para dividir o silêncio. Mas Jonas não reclamava, não chorava. Não se permitia fraquejar, ele apenas dia após dia, usando até o dia que encontrou ela. Era uma tarde cinzenta de inverno, o tipo de tarde em que o frio corta a pele e o céu parece carregar o peso do mundo. Jonas voltava do mercado da vila, com apenas 2 sacolas, o básico para mais uma semana sozinho. A estrada estava vazia, como sempre estava, apenas o barulho do vento e o rangido da carroça. Aqui, Jonas viu algo na beira da estrada. Uma figura enorme curvada. Tremendo, ele puxou as rédeas, o cavalo parou e Jonas desceu devagar, com o coração batendo mais rápido do que deveria. Ela estava sentada na poeira, com os joelhos dobrados contra o peito, os braços enormes envolvendo as pernas, se tentasse desaparecer. Ela media quase 2 metros de altura, talvez mais, ombros largos como os de um homem de campo, mãos do tamanho de pás, pés descalços e sujos de sangue, mas o olhar era de uma criança perdida, de uma criança que tinha medo de tudo. Jonas deu mais um passo. Você está bem? Ela não respondeu, não olhou. Apenas tremeu mais forte, como se a voz dele fosse uma ameaça. Jonas tentou de novo. Você precisa de ajuda? Nada, apenas o vento. Silêncio pesado que vinha dela, ele percebeu então que ela não falava, ou não podia falar, ou tinha tanto medo que as palavras tinham fugido dela há muito tempo. Jonas olhou ao redor. A estrada estava deserta. Nenhuma casa por perto. Nenhum sinal de onde ela tinha vindo, ou para onde estava indo. Ela estava ali, jogada no mundo como um objeto que ninguém queria. E foi nesse momento que algo dentro de Jonas se quebrou. Não de tristeza, mas de raiva. De um mundo que deixava alguém assim, sozinha, abandonada, esquecida. Ele voltou para a carroça, pegou um cobertor velho, voltou até ela sem dizer nada. Ele colocou o cobertor sobre os ombros enormes. Ela pulou, assustada, mas não fugiu. Apenas olhou para ele pela primeira vez. E naquele olhar, Jonas viu tudo. A solidão que ele conhecia tão bem. Você vai comigo, ele disse. Não foi um pedido. Foi uma promessa. Ninguém vai te machucar de novo. Ele ofereceu a mão. Ela olhou para aquela mão calejada, pequena perto da dela, e hesitou, como se nunca tivesse recebido um gesto de bondade na vida. Mas então, devagar, ela aceitou. Jonas a ajudou a subir na carroça. Ela era pesada, forte,
mas frágil de um jeito que ele não conseguia explicar. Como se bastasse um sopro para que ela se despedaçasse por completo. No caminho de volta para casa, Jonas não disse nada. Ela também não, apenas seguiram, em silêncio, enquanto o sol descia no horizonte. Ela ia ficando para trás. Trazer Helena para casa foi como acender uma fogueira na vila inteira. Na manhã seguinte, quando Jonas saiu para buscar água no poço, os olhares já estavam lá. Olhares de julgamento, de nojo, de curiosidade doentia. Quem é aquela Isa? Perguntou Dona Marta, a vizinha mais próxima. Jonas não respondeu, apenas encheu o balde e voltou para casa. Mas a pergunta se espalhou como fogo em palha seca. À tarde, 3 homens bateram na porta. Jonas, a gente precisa conversar. Eram os mesmos que riam dele no bar. Os mesmos que o chamavam de fraco, mas agora fingiam preocupação. Sobre o quê? Jonas perguntou sem abrir a porta completamente. Sobre aquela mulher, se é que podemos chamar assim. Um deles cuspiu no chão. Ela é perigosa, Jonas. Você não sabe de onde ela veio, do que ela é capaz. Jonas sentiu a raiva subir. Ela não fez nada. Estava sozinha na estrada, precisando de ajuda. E você acha que pode salvar todo mundo, é? O homem riu. Um riso amargo. Você já não consegue nem cuidar de si mesmo. E agora quer cuidar de um monstro? Fechou a porta na cara deles, trancou por dentro. E respirou fundo, tentando controlar a fúria que queimava no peito. Mas a partir daquele dia, a vila inteira se virou contra ele. As mulheres sussurravam nas portas quando ele passava. Os homens riam nos bares, inventando histórias. Jonas arrumou uma mulher do jeito dele, grande e burra. As crianças jogavam pedras no telhado da casa, dando monstro, monstro. E Jonas aguentava tudo. Ele sabia o que era ser julgado, ser excluído, ser tratado como se não fosse nada. E ele não ia deixar que fizessem isso com ela. Mas Helena sentia tudo. Ela via os olhares, ouvia os gritos e se encolhia cada vez mais, como se quisesse sumir, desaparecer, deixar de existir. Jonas tentava conversar com ela. Eles não importam, cura aqui. Mas ela não respondia, nunca respondia. Apenas olhava para o chão com aquele olhar, que carregava um peso impossível de carregar. Ele deu a ela o quarto dos fundos, único quarto além do dele, colocou lençóis limpos na cama, roupas que tinham sido da mãe dele, grandes, simples, mas limpas. E pela primeira vez em sua vida, Helena dormiu em uma cama de verdade. Mas não dormiu em paz, porque toda noite, quando Jonas apagava a luz, ele ouvia passos cruzando a casa e saindo pela porta dos fundos. Na primeira noite, Jonas achou que estava sonhando. Na segunda, pensou que fossem os animais. Mas na terceira noite, ele teve certeza alguém estava andando. Esse alguém era Helena. Ele pensou em segui-la, em perguntar o que estava acontecendo. Mas algo o impediu. Uma sensação de que, se ele invadisse aquele momento, ela fugiria para sempre. Então Jonas esperou e observou, e toda manhã ela voltava, com as mãos sujas de terra, as unhas quebradas, os olhos vermelhos, como se tivesse passado a noite inteira chorando. Ele começou a reparar em outras coisas, pequenos detalhes que não faziam sentido. Helena evitava o celeiro quando precisava passar perto. Ela desviava o olhar, acelerava o passo. Algo naquele lugar a assombrasse. Também não comia direito. Jonas preparava comida, carne quando tinha, e colocava na mesa. Mas ela mal tocava no prato. Apenas empurrava a comida de um lado para o outro, perdida em pensamentos que ele não conseguia alcançar. E tinha os pesadelos. Toda noite, gritos abafados, choros sufocados. Jonas acordava no meio da madrugada e ouvia, do outro lado da parede, Helena lutando contra algo que só ela conseguia ver. Ele batia na porta. Helena, você está bem? Silêncio. Apenas o som da respiração pesada. E então, os passos indo em direção à porta dos fundos e sumindo na escuridão. Uma manhã, Jonas acordou mais cedo que o normal. O sol ainda não tinha nascido e ele viu Helena voltando. Mas dessa vez pegava algo, uma cruz pequena, de galhos secos, amarrada com um pedaço de tecido velho. Ainda estava dormindo e observou pela fresta da janela. Helena caminhou até o celeiro, parou na frente da porta.
e fincou a cruz na terra com força, com uma dor, e fez o peito de Jonas apertar. Ela ficou ali, parada olhando para aquela cruz. Então, caiu de joelhos, um choro silencioso. E quem chora sozinha há tempo demais. Jonas não aguentou, ele saiu de casa, caminhou até ela e pela primeira vez, com seu ombro, Helena pulou, assustada, pronta para fugir. Jonas não soltou. O que aconteceu aqui, cara? Com cuidado, ela não respondeu, apenas olhou para a cruz. E então, para Jonas e naquele olhar, via uma súplica, uma pergunta: me expulsar se souber? Jonas balançou a cabeça: nunca. E pela primeira vez, ele, mas ela ainda não estava pronta para contar. Então Jonas esperou dia após dia. Ele continuou cuidando dela, cozinhando, olhando, protegendo-a dos olhares cruéis da vila. Poucos, Helena começou a confiar. Ela começou a ajudá-lo, carregando baldes de água, alimentando os animais, arrumando a casa. E Jonas percebeu que ela era gentil, cuidadosa, que suas mãos enormes, serem incrivelmente delicadas. Ele também percebeu que ela entendia tudo. Cada palavra que ele dizia, cada gesto que ele fazia, ela só não conseguia responder. Ou tinha tanto medo que as palavras tinham sido enterradas, junto com algo que ela ainda não conseguia desenterrar. Até que uma noite, tudo mudou. Era lua cheia e Jonas não conseguia dormir. Estava deitado, olhando para o teto, quando ouviu os passos, mais pesados que o normal, mais rápidos. Então, um som que congelou seu sangue. Alguém estava cavando, desespero, com urgência. Jonas levantou, calçou as botas e, dessa vez, decidiu seguir os fundos. A lua iluminava o caminho até o celeiro. Estava ela, Helena, de joelhos, cavando com as mãos nuas, terra voando ao redor, as unhas sangrando, os ombros tremendo de esforço, e ao lado dela, uma caixa pequena, de madeira velha, com dobradiças enferrujadas, e uma trava quebrada. Jonas se aproximou devagar, sem fazer barulho, tentando entender o que estava acontecendo. Mas então parou, como se tivesse sentido a presença dele. Ela virou a cabeça e, pela primeira vez, suas bocas se abriram, e de dentro, uma voz rouca, destruída pelo tempo e pelo silêncio. Meu filho! Jonas sentiu o mundo parar. O vento parou de soprar. O tempo parou de passar tudo. Congelou seu filho. Ele se ajoelhou ao lado dela e olhou para a caixa, que era pequena demais, velha demais, triste demais. Helena assentiu, com lágrimas descendo pelo rosto sujo de terra. Eles tiraram ele de mim. Cada palavra era uma luta, como se cada sílaba cortasse sua garganta. Disseram que eu não prestava. Ela respirou fundo, tentando continuar. Disseram que eu era grande demais, feia demais, burra demais, para ser mãe. Sua voz quebrou. Disseram que eu ia machucar ele. Eu não sabia como segurar, como cuidar, como amar. Jonas sentiu a raiva voltar, mas dessa vez era uma raiva diferente, mais profunda, mais destrutiva. Helena apontou para a vila, para as luzes distantes que brilhavam na escuridão. Todos eles. Ela olhou para a caixa. Tinha 18 anos. Trabalhava na fazenda do Sr. Augusto. Ele me deu um lugar para dormir, comida. Disse que eu era uma boa trabalhadora. Ela parou. A próxima parte fosse impossível de falar, mas continuou. Até que o filho dele me encontrou sozinha no celeiro. Neste celeiro. Ela apontou para a construção às suas costas, e Jonas entendeu tudo. Eu tentei me defender, mas ele era forte, e ninguém acreditaria em mim mesmo que eu falasse, então eu só deixei acontecer e rezei para que acabasse logo. Lágrimas caíam sem parar agora. E 9 meses depois, meu filho nasceu. Jonas não conseguia falar, não conseguia se mover, apenas ouvia, e sentia cada palavra como uma facada. Eu amei ele no momento em que o vi. Ele era pequeno. Eu prometi que ia proteger ele de tudo. Mas Helena balançou a cabeça. Mas eles tiraram ele. No segundo dia, disseram que eu ia sufocar ele. Que eu não sabia segurar direito. Que eu era um perigo. Ela soluçou. Levaram ele para o orfanato e me mandaram embora. Sem nada, sem ninguém. Meu filho. Jonas tocou a mão dela. A mão enorme, suja de terra e sangue. E o que aconteceu com ele? Abriu a caixa dentro. Via um pedaço de tecido branco e uma certidão de óbito, selada pelo tempo. Jonas pegou o papel e leu. Nome, Miguel. Idade,
3 meses, causa da morte, desnutrição e abandono. Fechou os olhos, tentando controlar a dor que explodia dentro dele. Onde você conseguiu isso? Procurei ele por 20 anos. 20 anos, Jonas. De vila em vila, de cidade, até que encontrei o orfanato. Até que encontrei a mulher que cuidava dele. Helena abraçou a caixa. Ele chorava todas as noites, chamando pela mãe. Mas ninguém vinha, até que ele parou de chorar e parou de respirar. Ela olhou para Jonas e, pela primeira vez, ele viu algo além de medo naquele olhar. Ele viu raiva. A mulher me deu essa roupa, essa certidão, e me disse onde ele foi enterrado. Fala comum com outros bebês. Homem sem cruz, sem nada. Helena se levantou, a caixa contra o peito. Eu desenterrei ele. No meio da noite sozinha, e trouxe ele para casa, para o único lugar. Ele deveria ter nascido, onde ele deveria ter sido amado. Jonas sentiu as lágrimas escorrendo. Pela primeira vez, ele chorou. Não de tristeza, de uma dor que não tinha nome. Você veio enterrar ele aqui no celeiro. De tudo começou. Helena sentiu. Queria que ele descansasse, que soubesse. A mãe dele nunca o esqueceu, que a mãe dele sempre o amou. Ela olhou para o buraco que tinha cavado. Mas eu não consigo. Toda noite eu venho, eu cavo, eu choro, mas não consigo. Ele ia. Jonas entendeu tudo naquele momento. A dor de Helena não era só a dor de uma mãe que perdeu um filho, era a dor de alguém que nunca teve a chance de se despedir, de dizer adeus, de fechar aquele ciclo. Ele se levantou, estendeu a mão. Então vamos fazer isso juntos. Você e eu vamos dar a ele o descanso que ele merece e você vai poder finalmente descansar também. Helena olhou para aquela mão, a mão que tinha a salvado, a mão que não a julgava, a mão de alguém que finalmente a via como humana, e pela primeira vez em 20 anos, ela não estava mais sozinha. Juntos, eles terminaram de cavar e colocaram a pequena caixa dentro da terra. Jonas fez uma oração simples, sincera, para um menino que nunca teve a chance de viver, mas que agora finalmente tinha um lugar para descansar. E quando cobriram o buraco com terra, Ana caiu de joelhos e chorou. Choro profundo, libertador, como se 20 anos de dor estivessem finalmente saindo. E Jonas apenas a abraçou e deixou que ela chorasse pelo tempo que fosse necessário. Quando o sol começou a nascer, Helena finalmente parou de chorar. Ela olhou para Jonas e, pela primeira vez, ela sorriu, um sorriso pequeno. Quebrado, mas real. Obrigada, ela sussurrou. Jonas balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer. Ele olhou para a pequena cruz de galhos, fincada na terra fresca. Mas agora, a vila precisa saber a verdade. Helena ficou pálida. Não, eles não vão acreditar. Eles vão rir. Vão dizer que eu estou mentindo. Vão dizer que eu sou louca. Mas Jonas segurou suas mãos. Deixa eles dizerem, eu vou estar do seu lado. E dessa vez, eles vão ouvir. Na manhã seguinte, Jonas saiu para a vila. Com Helena ao lado, ela estava com medo. Tremendo, mas Jonas segurava sua mão. Não soltava. Eles caminharam até o bar. Lugar onde os homens se reuniam toda manhã para rir, para fofoca, para julgar. Jonas empurrou a porta e, com Helena atrás dele, o bar ficou em silêncio. Todos os olhares se viraram, alguns surpresos, outros com nojo, outros apenas curiosos. Jonas caminhou até o centro do bar e bateu na mesa com força. Vocês querem saber quem ela é? Sua voz ecoou no silêncio. Vou contar. Ele olhou para cada homem ali. Por um, ela é uma mãe que teve o filho arrancado dos braços. Porque vocês disseram que ela não era boa o suficiente. Que ela era grande demais, feia demais, burra demais. Os homens começaram a se mexer, desconfortáveis. Mas Jonas continuou. E quando o filho dela morreu, sozinho, com fome, chamando pela mãe, nenhum de vocês teve coragem de contar para ela. Nenhum de vocês ligou. Contou para o homem mais velho, o dono da fazenda. E você, senhor Augusto, você sabe o que seu filho fez com ela. Você sabe. E nunca disse nada. O velho ficou vermelho. Eu não sei do que você está falando. Mas Jonas riu, um riso amargo. Claro que sabe. Só que é mais fácil fingir que não aconteceu. É mais fácil do que admitir que você criou um monstro. Helena segurou o braço de Jonas. Chega, vamos embora. Mas Jonas balançou a cabeça.
Não, eles precisam ouvir, eles precisam saber o que fizeram com você. Ele olhou para todos ali. Vocês passaram 20 anos julgando ela, rindo dela, tratando ela como se fosse menos que humana. Mas vocês sabem o que ela estava fazendo todo esse tempo? Silêncio. Apenas o som da respiração pesada de Helena. Ela estava procurando o filho. O filho que vocês tiraram dela, e quando ela finalmente o encontrou, abandonado, enterrado como lixo, ela o trouxe de volta, a dar a ele o que vocês nunca deram, dignidade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de alguns homens, mas Jonas não parou. E sabe onde ela o enterrou? No celeiro, no mesmo celeiro, onde ele foi concebido, onde tudo começou. Ele segurou a mão de Helena e a levantou, para que todos vissem. Então agora, vocês vão olhar para ela, vão pedir desculpas, ou vão continuar sendo os monstros que sempre foram. Ninguém se mexeu, por um longo tempo, até que o velho Augusto se levantou, devagar, dificuldade, e caminhou até Helena. Ele olhou para ela, nos olhos. Pela primeira vez em 20 anos, me perdoa? Ele sussurrou. Me perdoa pelo que meu filho fez e por eu ter sido um covarde. Helena não disse nada, apenas olhou para ele. E então assentiu, uma única vez. O velho caiu de joelhos e chorou. Uma criança, e um por um. Outros homens começaram a se levantar e a se aproximar, e a pedir perdão. Nem todos. Alguns saíram, com vergonha, e pela primeira vez. Helena não era mais a gigante muda, ela era Helena, mulher, mãe, humana e finalmente. Nos dias seguintes, a vila mudou, não completamente, mas o suficiente. As mulheres pararam de sussurrar. As crianças pararam de jogar pedras e alguns até começaram a cumprimentar Helena na rua. Jonas e Helena continuaram vivendo juntos. Ele trabalhava a terra, ela cuidava da casa. E toda noite eles acendiam uma vela e colocavam na janela para o menino que nunca cresceu, mas que agora descansava em paz. Helena começou a falar mais, não muito, mas o suficiente. Ela contava histórias do tempo em que estava grávida, como ela conversava com a barriga, de como ela sonhava com o futuro. E Jonas ouvia cada palavra, cada silêncio, cada lágrima. E aos poucos, Helena começou a sorrir, de verdade, para viver. E uma parte dela, que tinha sido enterrada junto com o filho, estivesse finalmente voltando à vida. Um dia, ela estava no quintal, cuidando das galinhas, quando uma criança se aproximou. Era a filha da dona Marta, a vizinha que tinha sido tão cruel no começo. A menina tinha uns 6 anos e olhava para Helena com curiosidade. Você é muito grande, a menina disse. Helena sorriu. A menina inclinou a cabeça. Minha mãe disse que você é forte. Você consegue carregar coisas que ninguém consegue. Helena assentiu. Consigo. A menina deu um passo mais perto. Você pode me ensinar a ser forte também? Naquele momento, Helena sentiu algo que não sentia há 20 anos. Esperança. Ela se ajoelhou à altura da menina. Posso, mas não é a força dos braços que importa, é a força do coração. A menina sorriu e abraçou Helena, e pela primeira vez abraçou de volta sem medo, sem vergonha, apenas com amor. Jonas observava de longe, sorriso no rosto, porque ele sabia. Helena finalmente tinha encontrado a paz. E ele também, porque às vezes as maiores histórias de amor não são entre 2 corações apaixonados. São entre 2 almas quebradas, que decidiram se curar juntas, que decidiram não desistir. O mundo inteiro desistiu delas. Dizem que até hoje, naquela casa no fim da estrada de terra, uma vela é acesa toda noite e colocada na janela para um menino chamado Miguel, que nunca teve a chance de viver, mas que na morte uniu 2 almas e mudou uma vila inteira, porque a verdadeira força não está em ser grande ou em ser forte, está em continuar em amar, mesmo quando tudo diz você não deveria. E essa é a história de Jonas e Helena, 2 pessoas que o mundo esqueceu, mas que nunca esqueceram um do outro. O Claude pode cometer erros, confira sempre as respostas.